Claudinha, essa música é tão bonita, eu gosto tanto dessa música. Acho ela tão leve, tão poética, tão gostosa. Que bom começar assim, né? O último culto de celebração do aniversário da ICI. Em 2007, nosso mestre Rubem Alves, de quem eu e o Edson somos devotos, ele publicou um texto que tinha como mote, como fio condutor, um poema do poeta inglês Taylor Eliot. E o poema terminava dizendo assim: então descobriremos, enfim, que no fim está o princípio. Então descobriremos, enfim, que no fim está o princípio. Como se toda a nossa caminhada, ao invés de ser um eterno progresso para frente, e só falasse de futuro, tivesse no progresso também uma retomada do passado. Progredir não é abandonar, ascender e, no movimento ascensional, se esquecer do passado. É o contrário. É um passado transfigurado, reapropriado, recolocado, ressignificado, que faz com que ir para frente tenha sentido. É assim com o sonho do paraíso na Terra. A gente se alimenta do passado mitológico, que é o paraíso, para que a gente produza futuro, crie histórias e faça a caminhada valer a pena. Ora, exatamente esse é o sentido do nosso culto de hoje. A gente vai tentar retomar o passado da ICI como inspiração poética. E quanto mais o passado nos inspira, mais ele é uma catapulta para produzir, inventar futuro. Aliás, o texto do Evangelho de hoje, que vai ser comentado pelo nosso pastor emérito Edson, ele tem a ver com um pouco disso. É uma crítica ao tradicionalismo sem desfazer-se da tradição. É como se o tradicionalismo fosse a tradição tóxica e a tradição saudável, que no momento em que o Edson esteve à frente da ICI, nesses quase 30 anos de condução, talvez esse mote dele fosse o retrato do espírito histórico dessa igreja. É uma igreja de profecia e poesia. Profecia e poesia. Por isso a gente vai recebê-lo hoje com muito amor, porque ele é esse profeta que poeticamente nos faz lembrar que o nosso passado ainda é inspirador e tem muito futuro para ser gestado a partir dele. Se a gente desconstruir os tradicionalismos e beber da seiva criadora da nossa tradição. Que seja esse o sentido maior desse culto. Que Deus nos abençoe, que Deus o abençoe, que Deus abençoe mais 59, infinitas vezes 59 anos de ICI. Vamos começar com uma música em homenagem ao nosso pastor emérito, Tocando em Frente. Porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E ser feliz. Muito bom. Lindo, hein, Edson? Uma homenagem a você e a caminhada da igreja, né? Que tem aí o fato de sermos estrada. Nós não estamos na estrada, somos estrada. E vamos agora cantar também Metamorfose da Alegria. O cancioneiro da igreja, se não me falha a memória, número 5. Se estou triste, se estou só, e o mundo ao redor só traz angústia, sem pena ou dó, é quando, meu Deus, toma os cuidados meus e faz do sofrimento e dor os degraus dos céus, e faz do sofrimento e dor os degraus dos céus. Quando é noite dentro em mim e a crise não tem fim, o desespero destrói-me assim. É quando Jesus me toma a dura cruz, faz de mim agonia, melodia e luz, faz de mim agonia, melodia e luz. Obrigado, Eurico. Vou ler agora uma passagem de um poema de Álvaro de Campos, conhecido heterônimo, né, do que a gente chama de obra do Fernando Pessoa. O texto diz assim: há sem dúvida
sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque eu quero tudo, ou pouco mais, se puder ser. Ou até se não puder. Ou até se não puder. Vamos fechar os olhos em oração para a gente desejar impossivelmente o possível, infinitamente o finito. Desejar tudo, a vida inteira, sabe? A vida inteira, nosso caminho inteiro, a ICI inteira, com superações, com quedas, com virtudes, com defeitos. Vamos desejar tudo, sem exceção, porque o amor deseja tudo, sem exclusão. Vamos fechar os olhos. Celi, minha amiga, você pode orar para a gente? Tá bem. Deus e Pai de infinito amor, nós hoje estamos mais uma vez comemorando o aniversário da tua igreja. Tristes por um lado, porque não estamos juntos, não estamos no templo, nos abraçando, nos ouvindo, cantando, ouvindo os nossos pastores. Mas felizes porque ainda estamos unidos, porque ainda acreditamos na ICI, porque a ICI nos trouxe a nossa verdade. A ICI nos traz o nosso amor um pelos outros. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar esse período tão difícil e que essa igreja não morra, que ela continue o que sempre foi, uma igreja de esperança, uma igreja de amor. Abençoa-nos, abençoa os pastores, abençoa o pastor Edson, que está conosco hoje. Perdoa nossos muitos pecados, em nome de Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos ouvir agora nosso poeta, nosso profeta, nosso mestre, né, nosso teólogo, nossa fonte de inspiração contínua para a caminhada da ICI. Quase 30 anos inspirando a caminhada, e continua inspirando. Então, que Deus abençoe as palavras do nosso pastor, e é muito bom vê-lo sempre conosco. Obrigado, Alexandre. Obrigado, gente querida, amigas, amigos. Que bom estar aqui nesse domingo. É muito bom. Eu fico com o coração assim, cheio de alegria, me emociono com essas músicas, né, com os rostinhos de vocês. E vamos lá, o texto de hoje, conforme disse o Alexandre, para a gente não fugir, né, dos textos aqui, é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, que diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de fora, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas. Interpelaram-no, pois, os fariseus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então lhes respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me aceitos de homens, e eles lhe trouxeram... Desculpa. Mudei a página aqui. E, no fundo, negligenciam o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens e negligenciais o mandamento de Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O texto continua, mas eu vou ler
até esse versículo. Uma das coisas ruins dessa pandemia é que esse contato virtual me fez ficar muito preso aos textos que eu escrevo, né? Então, quando a gente está aí de cara a cara com vocês lá na igreja, eu sempre tento ficar livre desses esquemas e ficar meio próximo do jeito que o Alexandre tem de falar, que é esse jeito livre, né? Tão bonito, porque os olhos, né, comunicam tanto, e a face, né, os traços aí das faces, e aqui não, a gente fica nessa tela e eu fico preso aqui ao texto, mas infelizmente é isso, é a forma que eu encontrei, eu queria estar olhando aí nos olhos de vocês, né? Eu dei o seguinte título aqui a essa minha fala, a essa mensagem de hoje, dando um banho de amor em nossas regras e tradições, né? Então, 59 anos de vida da nossa ECEI, 59 anos de vida. Praticamente metade desses 59 anos eu tive o privilégio de ancorar meu barquinho, o barquinho da minha vida, que hoje que não é minha, né? Nessa Baía de todos os santos, de todos os gostos, de todas as cores, de todas as crenças que é a nossa ECEI. Nessa Baía de Genezaré, calmas, às vezes nada. É interessante que nesses primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, é só observar, ora Jesus está em Cafarnaum, ora em Betsaida, ora em Genezaré, mas sempre saindo do mar. Eu não sei, Alexandre, eu acho que Jesus gostava de se banhar no mar, cara, porque o mar, ele amolece um pouco as nossas compreensões da vida. Eu acho que o mar também acalmava Jesus, porque na terra firme, ele às vezes fica agitado, porque na terra firme Jesus tem pressa. O Jesus de Marcos, quando está em terra firme, é um Jesus que, como gostava de dizer nosso pastor Jonas Rezende, é um Jesus que tem pressa. O Jesus de Marcos é um Jesus que tem pressa. A pressa já no prólogo, se vocês observarem, princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. É meio verso, diferente do prólogo de João, né, que são 13, 14 versículos. Não há tempo a perder. A impressão que dá é essa. O Jesus, né, estampado pelo livro de Marcos. Não há tempo a perder quando a vida diante da gente está se perdendo. É preciso pressa. Jesus de Marcos tem pressa. A gente sendo esganada por esquemas mentais, que Marcos chama logo no primeiro capítulo, né? É o primeiro milagre, de espíritos imundos, que alienam as pessoas, que escravizam as pessoas no ódio, que fazem com que essas pessoas se tornem violentas. Lá está Jesus. Ainda no primeiro capítulo, há muita gente enferma, desde as enfermidades mais simples, como a febre da sogra de Pedro, né? Que está registrada lá no primeiro capítulo do Evangelho, até a lepra, que verga as pessoas sob um duplo sofrimento, o da própria doença e, o que é pior, das interpretações que a comunidade religiosa dá à doença. São assim porque pecaram. E lá está Jesus diante do leproso. No capítulo 2, o Evangelho narra outro tipo de sofrimento que mobiliza Jesus. Ele tem pressa. Corpos que se sentem culpados, porque, por exemplo, tem uma paralisia, como aquele homem introduzido à casa onde Jesus estava, por um buraco no telhado. Sentem-se culpados, porque a tradição religiosa diz que essa diferença que eles trazem no corpo é deficiência. É falta de plenitude. Jesus lutou tanto contra isso. Para Jesus, a diferença no corpo não é déficit, não é falta, mas é uma espécie de oportunidade de ver a vida de um jeito diferente. E também pode ser um lugar para trazer um olhar diferente para as pessoas que estão em volta dessa pessoa. Como é a síndrome de Down, por exemplo, como é uma cegueira, por exemplo. Para o nosso ministro da Educação, pastor presbiteriano, crianças deficientes atrapalham as crianças normais. Sua diferença é déficit
que atrapalha a plenitude dos colegas. A diferença é um obstáculo para a glória da vida, para a grandeza da vida. Para Jesus, a paralisia, divina, que tudo transforma, dos coleguinhas da escola, que pode fazer dos coleguinhas pessoas melhores. Para o ministro, não. Os alunos especiais atrapalham a vida. Ah, Jesus tem pressa. Não dá para ouvir essas besteiras. Porque isso traz muito sofrimento. Muito sofrimento. Jesus tem pressa. O capítulo 5 fala de corpos cheios de força, força capaz de quebrar cadeados e correntes, corpos armados e, ao mesmo tempo, desalmados. Um poder, uma força que os leva aos cemitérios, para perto dos sepulcros, não por solidariedade aos mortos, como deveria acontecer conosco de vez em quando, mas por gostarem da morte. Corpos necrófilos, culturas necrófilas, políticas necrófilas, a necropolítica. Gente que vive se cortando com pedra e cortando as pessoas com pedra. Cheias de poder, vazias de amor. Assim era o endemoniado gadareno ao encontrar-se com Jesus. E em Jesus ele descobre o poder do amor. Jesus tem pressa. Nesse mesmo capítulo 5, aparece uma menina, mulher, sofrendo de um mal que põe o pai, Jairo, numa desesperada procura. Para e passo, aparece uma mulher, menina, que sofre no corpo uma estranha culpa de ser visitada por um ciclo natural, o ciclo menstrual. E lá vem as tradições que demonizam até o ciclo natural da mulher. Ela toca o xale de Jesus, do Jesus que tem pressa. Jesus tem pressa. A fome campeia, inclusive entre a gente que o segue. Fome de pão. Não dá para despedir a multidão, é o capítulo 6. Não dá para despedir as pessoas para casa e dizer, se virem com o que podem. Se tem uma coisa que tem pressa, como disse o nosso Betinho, né? É a fome. Ela aparece no capítulo 6. Aliás, reaparece no capítulo 8. O capítulo 7 está aí no meio. E aí vem o capítulo 7, que é o texto que lemos. E é um capítulo que ele abre uma espécie de deslocamento, uma espécie de pausa nessas urgências, nessa pressa. A rigor, nos próprios primeiros capítulos de Marcos, aparece uma espécie de deslocamento, de pausa, né, de quebra nessa urgência de Jesus, nessa pressa. O deslocamento, a ruptura que surge ali, é descrita como Jesus procurando um lugar de silêncio, né, de um lugar de descanso para o qual Jesus se dirige. Já está lá no capítulo 1 isso. Um lugar de sossego para o qual Jesus frequentemente vai e leva suas discípulas e discípulos. Eu acho que o mar, eu acho que a água, né? Eu, quando tomo banho, parece que isso me acalma de um jeito, tenho até ideias interessantes assim, né, que rompem as minhas ideias ridículas. Jesus gosta de levar os discípulos e as discípulas a um lugar de descanso. Por exemplo, é o que relata o capítulo 6, quando eles voltaram daquela primeira missão. Jesus os acolhe e fala, eu quero levar vocês para um lugar de descanso. Aqui está uma ruptura, né? São rupturas boas nesse ciclo da pressa, da urgência. Ninguém consegue viver somente na urgência. Ninguém suporta viver só no atendimento às demandas daquilo que é urgentemente necessário. Há que haver pausas para não sermos engolidos, né, pela pressa da fome, e ela tem pressa. Então é preciso parar, respirar, descansar. O jeito de Marcos dizer isso é: Jesus se retirava para orar. A experiência da oração
é uma experiência de um descanso que nos dá forças para voltar mais inteiros para o essencial da vida. É o que nos revigora a alma para a gente estar inteiro diante da dor de alguém. Acho que o culto funciona um pouco assim para nós, né? Eu não sei para o Alexandre quais são os momentos de calma, de ruptura que ele tem na pressa da vida dele. Eu, às vezes, fico me perguntando isso, porque a impressão que dá é que o Alexandre não para, né? Esses momentos são momentos que nos revigoram. O que nos revigora? O que a gente pode dizer que é um momento de oração para nós? Para algumas pessoas é um bom filme. Para outras, é uma cachaça, né, num boteco com os amigos. Para outras, eu me lembro da Anitta, por exemplo, da igreja, que saudade da Anitta, né? Lembra-se da Anitta? Quando ela estava muito assim na pressa, ela ia lavar roupa e faxinar a casa. Aquilo trazia para ela uma tranquilidade. O que nos faz mais inteiros para estar diante da pressa que o sofrimento impõe? O que nos faz mais plenos? Isso é oração, gente. Isso é estar em oração. Então, a oração como uma ruptura boa na pressa das fomes, dos sofrimentos do cotidiano. Mas não é dessa ruptura, não é desse deslocamento que fala o capítulo 7 de Marcos. Marcos está denunciando uma quebra na urgência, que não é uma quebra boa. Há rupturas boas e rupturas ruins. A ruptura ruim é aquela que, ao invés de nos fazer potentes para estar mais inteiros na vida, nos desloca, nos tira do essencial e urgente e nos joga no periférico e superficial. E o capítulo 7 aponta com clareza para esse perigo, para essa tentação fortíssima para as comunidades de Jesus, e talvez Marcos tenha feito isso porque é um perigo de sermos tirados do essencial, de sermos lançados no periférico em nome de Deus, em nome de pretensas tradições divinas. Aliás, é sempre assim, né? Sempre em nome de Deus. Esse governo aí é em nome de Deus, né? É em nome de Deus que as pessoas estão querendo ir aí para as ruas no 7 de setembro. O perigo de uma ruptura que nos faz perder o fluxo divino na vida, de perdermos a noção do que é essencial, de perdermos a essência e ficarmos com as perfumarias. Capítulo 7 é uma quebra no ritmo apressado de Jesus, mas é quebra de má qualidade. Não é aquela quebra do Almir Sater, né, que o coral cantou aí bonito. Ando devagar, porque eu não quero passar apressadamente pelas manhãs e manhas. Eu não quero atropelar as massas e as maçãs em nome da pressa do reino de Deus. Não é quebra para a qual o próprio Jesus convidara seus discípulos e discípulas. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. Não sejam demasiadamente ansiosos e apressados. Eu acho que o capítulo 7, vocês me desculpem, mas é uma espécie de ruptura broxante, que não tem vivacidade, que não renova a vida para a gente lutar mais inteiro. É uma pausa provocada pelo mesquinho, pela pequenez de uma visão das regras e tradições, que ao invés de nos ajudar a não perder o senso de urgência, nos afundam no irrelevante, no inócuo, no ridículo. Perdemos as pegadas divinas no mundo, por causa de pretensas regras divinas. Perdemos o essencial, perdemos a raiz. Na linguagem de Jesus, perdemos o coração. E uma das formas da gente perder o coração, da gente perder o núcleo que sustenta a nossa caminhada, de perder esse mar que sustenta nossos insustentáveis barquinhos, é fugir das urgências do amor e da compaixão e cairmos numa espécie de burocracia religiosa. Quando conservamos tradições, regras, e consideramos que isso por si só seja o essencial. Que isso por si só nos põe no fluxo da pressa divina. Aí passamos a viver no periférico. Esse é geralmente, infelizmente, o caminho de todas as tradições. Elas nascem dos fluxos da vida e, com o passar do tempo, esquecidas de onde nasceram,
elas se absolutizam e passam a sufocar a vida a qual elas pretendem expressar, porque elas se tornam fins em si mesmas. Essa visão das tradições como coisas absolutas e detentoras da vida divina. É isso que trazem na mala. Eles que são uma mala, a gente pode dizer assim, né? Esses teólogos que descem de Jerusalém, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 7, que vêm para Galiléia, não para capturar o essencial de Jesus, a força maravilhosa do seu amor, não vem para se deixar espantar sua vida, vem para ver se é certo ou errado o jeito de Jesus e seus discípulos comerem, para ver se a vida divina se encaixa nas suas caixinhas. Não lhes interessa se as pessoas passam fome, lhes interessa se comem do jeito certo. Não lhes interessa se estão sendo curadas, lhes interessa se a cura acontece no sábado. Não lhes interessa se o corpo da mulher que tocou Jesus transfigurou-se de alegria. Importa se Jesus contaminou o seu corpo ao ser tocado por ela. Tradições que querem dominar o fluxo da vida, proteger da impureza, do contágio da vida, que querem estancar o contágio da vida, regras que querem uma vida sem contágio, uma vida sem coração, uma vida sem vida, uma vida sem mistura. São burocratas que vêm da capital, Jerusalém, e querem medir o furacão que é Jesus com o termômetro das suas 612 regras deixadas por seus anciãos. Estão ali, não para viver um amor, mas para enquadrar ou não a vida de Jesus nas ideias que eles têm sobre o amor. Não é curioso que a maior parte dos conflitos de Jesus é com essa burocracia religiosa? Essa gente não tem perguntas vindas do coração. Eu, recentemente, fiquei muito... descobri um lugar de oração, que é uma série que eu recomendo a vocês, provavelmente vocês já viram, né? Que a série Shitzel, né? É uma série de judeus ortodoxos, sabe aqueles judeus mais ortodoxos que existem, assim, que tem regra para tudo, o tempo todo. E aí é o cotidiano daquelas famílias, né, que vivem ali na periferia de Jerusalém. São religiosos extremamente conservadores, cheíssimos de regras que querem enquadrar a vida, né, nos 602, 13 mandamentos. E, de repente, um menino, estudante da Torá, conservador, sabe aquele, pensa naquele menino assim, que é aquela figura, né, certinha, correta, que vive para cumprir a lei, estuda a lei, não faz outra coisa. Ele, de repente, casa-se com, né, uma menina judia da mesma família racídica e, de repente, ambos descobrem que não podem ter filhos, né? E eles, segundo as regras bíblicas, não se pode nem falar, né, em ter filhos, por exemplo, de uma barriga de aluguel, que era a única coisa que sobrava para os dois. E o menino, na angústia da vida, na angústia do amor, ele vai falar com o seu mestre racídico, o seu Rebbe, né? O seu Rabi, e ele diz, o que eu faço? O que eu faço com as regras? O que eu faço com a Torá? Eu não quero ser infiel a Deus. Eu não quero ser infiel à lei. Eu não quero ser infiel à tradição. E a resposta do Rabi é surpreendente. Filho, consulte a Torá que está dentro de você. Leve a Torá para perto do seu coração. Dê um banho de amor na Torá. Faça-a voltar para o lugar de onde ela nasceu. E eles resolvem bancar, né, a história da barriga de aluguel. Para ser fiel ao amor, é preciso, às vezes, quebrar as regras, por respeito à vida que deu origem às regras.
Não é dessa qualidade existencial a pergunta trazida pelos burocratas de Jerusalém. Não é uma pergunta pelo essencial, é a pergunta pelo periférico. Por isso que Jesus perde a paciência. Jesus perde as estribeiras, como diz o nosso. Não as pessoas, não o impacienta, o egoísmo e a arrogância que ele encontra no seu próprio grupo. Mas Jesus perde a paciência com esses burocratas da tradição. E aí ele vai lá no profeta Isaías e acrescenta uma palavrinha que não está lá no profeta. Hipócritas, essa palavra forte. Eu acho que para dizer duas coisas, né? Primeiro, porque todos aqueles corpos que gemiam nesses 6 primeiros capítulos, sob a servidão de medos, de preconceitos, de abandono, de fome, que foram tocados pelas mãos de Jesus, no fundo, a causa daquelas doenças, muitas vezes, é o próprio discurso dessa gente preocupada com a pureza das suas mãos, mais do que com a dor das pessoas. E 2, eu acho porque eles tiram Jesus do essencial, tiram Jesus do rumo, e quer jogar Jesus no periférico. De que adianta ficar discutindo? Eu me lembro uma vez alguém me falando de uma história lá da igreja de Copacabana, da igreja presbiteriana de Copacabana, a confusão que foi para a igreja quando resolveu-se que o púlpito deveria sair, né, do lado esquerdo da igreja, e porque a igreja é de uma tradição calvinista, o grupo deveria estar no centro do altar. A confusão que foi. De que adianta ficar discutindo se o púlpito da igreja deve estar no centro ou na lateral do altar. Esse texto é muito atual, esse capítulo é forte, é fundo. O grosso das comunidades de Jesus, lideradas pelos burocratas da fé, também está cada vez mais distante do essencial. Não importa a fome das pessoas, não importa a dor advinda do desemprego que asfixia as famílias, não importa que boa parte, né, dos mortos por essa nuvem de morte poderiam não ter morrido se houvesse mais responsabilidade, não importa se as mulheres continuam sendo agredidas em suas casas, não importa que um assassino esteja à frente do nosso país. Não há judaísmo sem tradições judaicas, não há cristianismo sem tradições cristãs, não há protestantismo sem as tradições protestantes, não há igreja cristã de Ipanema sem as tradições, né, que a gente foi construindo nesses 59 anos de vida. Nenhuma vida a rigor, muito menos, né, uma igreja consegue ser uma metamorfose ambulante que desdiz o tempo todo e que foi dito antes. Mas as tradições, para serem vivas, elas têm que receber o tempo todo um banho de amor. Elas têm que ser banhadas pelo coração. Elas têm que ser amolecidas para serem redes, né, que facilitem o descanso dos nossos corpos e não se transformem em mortalhas que nos paralisam. Nossas tradições nos colocam mais perto do essencial da vida ou nos afastam dele? Se afastam, precisam de um banho de amor, precisam descer o coração. E como a vida muda muito, até as tradições que hoje nos levam ao essencial, amanhã pode ser que não levem mais. E se isso acontecer, será a hora de banhá-las de novo, descê-las ao coração. Banhar o coração é uma expressão poética e doce, para dizer que será preciso, até se for o caso, quebrá-las, traí-las, por amor à vida, por amor a Deus. Acho que
esse é um bom presente que a gente pode oferecer ao nosso Jesus que tem pressa, ao amigo da nossa comunidade, Jesus de Nazaré. Um presente que a gente pode dar a ele nesses 59 anos de caminhada. Darmos um banho de amor, fazermos descer ao coração todos os nossos ritos, todas as nossas tradições construídas nesses 59 anos de vida, no limiar desses quase 60 anos de vida, né? Como pescadores de vida, né? Que querem ser pescadores na vida e não empanadores da vida, né? Que queremos ser, como diz lá o nosso boletim, uma igreja reformada, uma igreja sempre reformando. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que nós façamos descer ao coração, descer à lagoa, descer ao mar de Ipanema, descer ao mar, descer às águas, todas as nossas tradições, amolecendo-as para que elas ganhem vigor e a gente possa continuar caminhando, sendo fiel à vida, adentrando ao fluxo da pressa divina e quebrando essa pressa com quebras boas, com a quebra da oração, do silêncio, do descanso, não com a quebra do perder-se no periférico, que é um risco que, infelizmente, sempre nos acompanha. Que Deus nos dê vitalidade. Amém? Obrigado pela paciência e o carinho de vocês. Muito bom, pastorzão, arrebentou, coisa linda, hein? Que fala bonita. Vamos levar tudo isso para a nossa Torá, todas as tradições para a Torá que nos habita, que somos nós, é o nosso amor, é a nossa fé, a nossa espiritualidade. Vamos nos preparar para a Eucaristia, pegando pão, vinho, suco de uva, como queiram, ouvindo nesse momento celebração e serviço. Cancioneiro número 20, talvez uma das músicas mais representativas da caminhada da ICI. Vamos juntos, companheiros, celebrar o amor divino nessa festa que é de música e de luz. Mas é bom saber primeiro que o cristão tem o destino de encarnar o amor, serviço de Jesus. Temos de ser conscientes das tarefas desta vida, da missão que o Cristo nos confiou. Não existe outro caminho de mostrar com nossos gestos nosso amor por quem o mundo amou. O sorriso desta hora é o descanso do guerreiro que entende aqui e agora o que é ser um cristão. Nossa música é alegria, é poesia da esperança, não é forma de alienação. Vamos juntos, companheiros, celebrar o amor divino nessa festa que é de música e de luz. Mas é bom saber primeiro que o cristão tem o destino de encarnar o amor, serviço de Jesus. Temos de ser conscientes das tarefas desta vida, da missão que o Cristo nos confiou. Não existe outro caminho de mostrar com nossos gestos nosso amor por quem o mundo amou.
Essa hora é o descanso do guerreiro que entende aqui e agora o que é ser um cristão. Nossa música e alegria é a poesia da esperança, não é forma de alienação. Coisa bonita, tem? Eu vou pedir o seguinte, enquanto eu e o Edson estamos celebrando a Eucaristia, todo mundo que quiser colocar nomes de pessoas pelas quais nós vamos orar no Pai Nosso, né, no instante final da Eucaristia, coloque aqui no chat. Quem não conseguir, é claro, a gente abre no momento final da Eucaristia, para que essas pessoas participem da mesa da ICI. Eu recebi, antes de começar o culto, da Renata, 2 pessoas, Felipe de Oliveira e Odenise de Oliveira, um casal de amigos, em que o marido está passando por um câncer, é uma luta assim, bem dolorida. Então, quem quiser colocar os nomes e as causas, no final da Eucaristia, a gente vai mencionar os nomes para que essa festa da vida possa transmutar males, dores, sofrimentos, descasos, e assim por diante, tá bom? Meu pastor, vamos começar? Eu começo? Claro, pode ser. Jesus de Nazaré, na noite difícil da sua vida, como essa noite que nós estamos vivendo, né, que parece não ter fim, ele tomou o pão diante dos discípulos, dentro de uma tradição, a tradição da Páscoa, da ceia, a linda tradição, e distribuiu entre os seus e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Olha só, o êxodo, a Páscoa, deve ser uma Páscoa e um êxodo dentro de vocês. É isso que Jesus faz. Deem a vida de vocês como eu estou dando o meu corpo aqui agora, esse pão para vocês. Vivam como se a vida de vocês fosse um pão que alimenta alguém nessa vida. E vocês vão viver a Páscoa. E vocês vão viver a coisa mais tradicional da nossa tradição judaica, a Páscoa. Façam isso em memória de mim, sempre. Comam o pão, disse Jesus. Também, de forma semelhante, ele leva um cálice com vinho e agradece, dá graças. Logo depois, ele vai distribuir entre os seus amigos e as amigas e transforma o sangue dele, que vai ser jorrado porque ele vai ser assassinado. Olha que loucura. Mas vidas metafóricas, corações poéticos, não tem ponto final, tem reticências. E por isso reinventam significados, transformam em símbolo o que parecia palavra final. E diz que, na verdade, aquilo é vinho, o sinal da alegria da mesa judaica da Páscoa. Enquanto o povo saía da escravidão do Egito, 40 anos construindo a liberdade num deserto, o vinho representava a alegria do cheiro da liberdade, de uma caminhada em direção a uma terra onde jorra leite e mel. Então, Jesus transforma a si mesmo, o assassinado, em vinho, e faz com que a gente, ao invés de olhar para a injustiça da cruz, perceba que, através da injustiça, a vida pode ser festejada. Tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, ambos entregues por amor a cada uma e a cada um de vós. Nessa mesa, nós vamos colocar João, que perdeu a Isabel, sua esposa, por causa da Covid, diz a Cristina. Nós colocaremos o amor, uma oração pelo irmão do Roberval, Chico, com AVC, e pelo amigo Vlado, que está com câncer. Nós colocaremos a amiga Kátia, com câncer no útero, amiga da Crisão,
minha amiga da Igreja Reformada Ecumênica. Nós colocamos Felipe de Oliveira, que está passando por uma cirurgia nesse momento, a pedido do Roberto. Colocaremos Ruth Santos e Niceu de Oliveira Santos, ambos amigos da Odília. Colocaremos Lígia Vieira Alves e sua família, pessoas queridas do Leandro. E nós colocaremos todos os pobres, todas as pessoas excluídas, todas as pessoas que têm sede e fome de justiça, assim como o Nelson Dias, que está internado. Vamos comer e beber e, em seguida, orar em nome de todos e todas a oração que Jesus nos ensinou. Pastor, pode orar o Pai Nosso? Posso. Pai nosso, Mãe nossa, de olhos invisíveis, transparentes, que estás nos céus dos nossos sonhos, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão de cada dia, Deus, dá-nos hoje, que sejamos livres da ansiedade e perdoa as nossas dívidas, porque senão a engrenagem não funciona, a gente não consegue sair do lugar, a gente precisa de graxa, a gente precisa de graça nas nossas relações. Dá-nos o perdão, assim como a gente tenta, luta para vencer o nosso egoísmo e doar-se mais plenamente, e perdoar-se, e perdoar aqueles que nos devem alguma coisa. E não nos deixes cair na tentação de sermos invadidos e dominados pelas coisas superficiais e periféricas e perdermos de vista o essencial. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória amorosa para sempre. Amém. 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 Já finalizando nossa celebração, essa parte, esse núcleo principal, vamos ouvir Andai com Deus. Mesmo na tempestade, podeis andar sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu com as aves cantando sem parar. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus no vosso coração.
chuva cessar, haverá um céu como as aves cantando sem parar. Andai pelo vento, andai pela chuva, os novos vêm do sol. Andai com Deus no vosso coração e a sós não andarei. A sós não andarei. A sós com Deus. Gerli, Gerli. Você e Haroldo, hein? O que seria da gente sem essas orações cantadas por vocês? Muito obrigado, muito obrigado. Nós, antes da leitura desses avisos finais, nós temos feito todos os domingos, no mês de aniversário, menção a algum projeto social, trabalho social da ICI ao longo desses anos. E deixamos para o final um trabalho que a ICI tem participado, sobretudo através de mim, que é o trabalho Amor de Rua, que é um trabalho com população em situação de rua, que já dura já alguns bons anos. Então, a igreja tem contribuído demais financeiramente, às vezes com os materiais, cestas básicas, roupas e muita coisa. E também aqui duas pessoas que têm ligação direta com o trabalho. Uma é a Cristina Gouveia, que lá nós só chamamos de Crisão. Então, é Crisão aqui. Como tem outra Cris aqui, é Crisão. E o outro é o Carlos Ulisses, que tem, no caso dele, então, o trabalho tem uma presença muito, muito bonita mesmo. Então, eu pedi para os dois, cada um, né, para dar um pequeno depoimento sobre o trabalho, para saber que a ICI está presente nas ruas toda semana, ano passado, muitas vezes por semana, esse ano também, e a ICI está ativa ali nesses lugares que são verdadeiros não lugares da nossa sociedade. Então, Crisão, quer começar? Quero sim. Estão me ouvindo? Bom dia para vocês. Assim, dar um pequeno relato é muito difícil quando a gente vai falar do amor de rua, mas eu vou tentar ser bem breve, tá? Que eu preciso contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem o que vocês estão participando e a beleza disso tudo, né? O nosso projeto ele surgiu em 2017 e foi no dia 24, na verdade, foi no dia 24 de dezembro, quando eu cruzei com um morador em situação de rua e era véspera de Natal, e eu fui para casa e recebi a visita do Alexandre, que sempre vem à minha casa no Natal. E eu falei para ele, Alexandre, eu fiquei tão chocada, uma pessoa que não vai ter Natal, a gente vai comer tantas coisas aqui, essa pessoa não vai ter Natal. E eu fiquei muito triste com isso. Daqui a pouco eu vou levar uma ceia para essa pessoa e tal. Conversamos um pouco, e ele falou, Crisão, a partir do ano que vem a gente vai fazer um trabalho com essas pessoas. A gente vai começar a distribuir alguma coisa para eles para aliviar um pouco dessa dor da fome. E assim nós fizemos. E nós começamos naquele dia, eu lembro que foi com muito esforço, 50 sanduíches na casa do Alexandre. Era um grupo de 4 pessoas, a gente saiu e eu lembro que a gente procurou pessoas pelas ruas, porque não tinham muitas pessoas, então a gente andou um bom tempo a pé para poder distribuir o alimento. E a gente colocou também como uma regra que a gente não ia fazer nenhum tipo de julgamento se a pessoa estivesse tomando uma cachaça, tipo, se ele está tomando cachaça, para que a gente vai dar sanduíche para ele? A gente falou, a gente não vai falar isso, a gente vai simplesmente entregar para quem quiser, e assim a gente começou. E aí, as pessoas que viram o trabalho começar foram se apaixonando por esse trabalho,
E no início a gente fazia sanduíches assim maravilhosos, que a gente até gostava de comer antes, a gente degustava antes, que era um sanduíche de ricota com azeitona, ricota com cenoura, ricota com ovo, com frango, porque a quantidade era pequena e o grupo que ajudava não era um grupo grande. E a gente fazia isso no meu apartamento, que era um apartamento de 36 metros quadrados, um apartamento bem pequeno, mas a gente conseguia reunir, a gente chegou a reunir 10 pessoas ali para fazer, separar coisas. E nessas alturas a gente já distribuía 170 sanduíches, a gente ficava muito feliz com isso, porque era um número bom de sanduíches que a gente distribuía. E permanecemos durante esse ano todo até que nós fizemos um Natal, que foi um Natal incrível, que teve até Papai Noel, e foi maravilhoso, eles se sentiram assim muito, muito amados. Aí a pandemia começou e a necessidade aumentou demais. E a gente precisava de quantidade. Aí, como disse o pastor Edson, não dava para despedir a multidão. A gente tinha que ter outros meios. Aí a gente começou a fazer sanduíches de mortadela, porque era mais em conta, e a gente poderia distribuir muito mais, fazendo mais quantidade. E o número de pessoas só aumentava, e a gente começou a receber muita ajuda e muitas pessoas para essa jornada. Mas as pessoas que nos ajudam até hoje, elas são muito flutuantes. Fixas, nós temos em torno de 6 pessoas. E, às vezes, nós temos para distribuir apenas 4 pessoas. Nós temos um grupo que colabora, mas, às vezes, a gente vai em 4 pessoas, o que é muito difícil. Tem semanas que a gente inicia sem saber como a gente vai produzir os sanduíches e como a gente vai conseguir coisas para distribuir. Mas nós nunca deixamos uma semana sem distribuir, sempre aparece doação, sempre aparecem pessoas que doam. Como o Alexandre disse, nós já tivemos semanas que ele precisou ir 5 vezes à rua para distribuir. Nós já fizemos distribuição numa sexta-feira de carnaval, que foi uma das melhores folias que eu participei, porque além de distribuir amor, a gente se divertiu e a gente recebe muito mais, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, vou dar um pouquinho do meu tempo, vou ser um pouco boazinha, mas a gente não dá nada, a gente simplesmente recebe, porque o que a gente dá é muito pouco diante daquilo que a gente recebe deles. E uma experiência interessante que eu quero falar para vocês, que foi um dos momentos mais bonitos da nossa distribuição, foi numa sexta-feira santa que o Alexandre teve uma ideia maravilhosa, que ele sempre tem ideias maravilhosas e malucas. Essa era um pouco maluca e bem maravilhosa. Ele falou, Crisão, tem suco de uva aí? Eu falei, Alexandre, para, aquele apartamento pequeno, uma confusão, um monte de gente. Para que tu quer suco de uva? Suco de uva, a gente vai fazer uma eucaristia. Tem pão? Eu falei, tem pão árabe, vamos levar. E aí a gente reuniu num dos lugares que a gente parava, que era na Graça Aranha, a gente fez uma roda e a gente fez uma eucaristia com eles. E foi assim muito lindo, porque um deles perguntou assim, mas você vai comer o pão da minha mão? Nós não estamos em pandemia. Aí a gente, vamos. E eles se sentiram assim tão importantes. Alguns até choraram por se sentirem tão amados naquele momento. Então, assim, esse trabalho, ele ainda é um trabalho de formiguinha, apesar de que a gente, às vezes, leva um carro muito cheio de coisas. Hoje a gente leva tudo que a gente recebe, bolo, ovo, biscoito, pão com mortadela, pão com presunto, pão com queijo. A gente já tem laços de a gente já é conhecido pelos nossos nomes e conhecemos também pelos nomes deles, a gente faz questão de criar esse vínculo e é um trabalho que nos acrescenta muito e a gente agradece a vocês pela ajuda que vocês dão e a gente convida também a vocês, não para dar, mas para receber conosco, porque o que a gente dá é muito pouco.
mas o que a gente recebe é muito maior. Então, se vocês quiserem participar conosco, da forma que vocês quiserem e puderem, o projeto Amor de Rua está esperando por você. Um beijo. Boa, Crisão. Poxa, tem tanta história. Você estava me lembrando aqui agora, várias. Essa Graça Aranha foi emocionante. Foi um chororô, né? Lindo, né, Crisão? Coisa bonita. Foi. E hoje, às vezes, a gente leva mais de 1000 sanduíches. Só para ver a proporção, né? De 50 para mais de 1000. Mais de 1000 mesmo. Não é força de expressão, não. Às vezes, só de ovo cozido, tem uma granja inteira lá que as pessoas dão, e a gente sai com um negócio de ovo assim, enorme. Mais de 50 litros por vez de refresco, né, Crisão? Acho que pelo que a Cláudia fala, mais de 50 litros. Então, é muita coisa. Há um detalhe. E a gente tem moradores em situação de ruas que são assim os nossos queridos, que a gente sempre vai lá falar com eles, né? E eu lembro que eu tinha um em frente ao cinema ali no Largo do Machado, que ele era alérgico à lactose, lembra? Era. E aí a gente começou a fazer sanduíche de atum para ele, que ele falou, eu vou comer esse de ricota, mas eu vou passar mal, mas eu vou comer porque eu estou com fome. Eu falei, não, você vai comer a partir da semana que vem de atum. E a gente ficava procurando ele para dar. Era o Eduardo, lembra, Alexandre? Maravilhoso. E perdemos alguns, né, para a Covid esse ano. Né? Um deles ia fazer a reforma na sala da Visa. E ele morreu de Covid. No dia que ele ia começar o trabalho, ele foi internado. Então, a gente já celebrou algumas mortes de alguns, né, que a gente conheceu ao longo desse trabalho. Do outro lado, nós temos como se diz agora a expressão case de sucesso, que é o Ulisses, nosso grande amigo, que a gente conheceu nessa situação e está aqui com a gente hoje, de maneira linda. Então, eu queria que o Ulisses também desse uma palavrinha, Ulisses, sobre o trabalho e como você o experimentou e você continua participando dele. Ulisses, não está saindo para mim. Não sei se está para vocês. Não, Ulisses, eu acho que tem que desligar o fone. Alô? Agora sim. Bom dia, graça e paz. Olha, não tem palavras. Eu endosso tudo que a Crisão falou, desculpa. É a pura realidade. Está aqui a testemunha viva, é com muita satisfação, é com muito respeito, com muito carinho, com muita credibilidade que eu acredito nesse grupo. Olha que eu já tive várias oportunidades, vários convites, como o Amor de Rua, mas o que eu botei fé, o que eu acreditei, o que o Espírito Santo me indicou, me ordenou, foi o Amor de Rua. Tanto é que eu me sinto a semente que foi jogada no areado e ela germinou e está aqui, né? Quero aqui agradecer a todos, colaboradores, todos, amigos, familiares, os presidentes do grupo. Não tem interesse nenhum de omitir ou de aumentar, é a pura realidade. E eu falo para meus colegas aqui em São Paulo, da onde eu vim, quem me tirou, quem cuida de mim. Hoje eu tenho a Claudinha como minha psicóloga, tenho o Alexandre como meu professor, meu pastor, meu amigo, meu conselheiro, que quando eu estou em situação chateada, eu falo com a Claudinha, Claudinha, eu errei assim. A Claudinha vem, me dá um puxão de orelha e é bem aceito. Então, grupo, por favor, olhe para aqueles homens, para aquelas mulheres, porque aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles estão morrendo de fome. Essa é a realidade, como eu passei. Mas, graças a Deus, Papai do Céu me colocou alguém para cuidar de mim. Esse alguém é o Amor de Rua, com toda a sinceridade. Hoje eu tenho 58 anos, não tenho interesse de mentir,
não tem interesse de omitir, não tem interesse de aumentar. É a pura realidade. E todo esse domingo, nessa reunião, eu sou bem querido, apesar das pessoas que eu não conheço pessoalmente, como eu conheço só o grupo, mas os carinhos que eu recebo online, eu fico maravilhado. Só em lembrar meu nome, eu já me sinto honrado. E aí isso faz com que o Ulisses ande certo, com caráter, para não decepcionar essas pessoas que acreditam no Ulisses. Então, para mim, é gratificante. Povo, ajuda o pessoal, que eles precisam de vocês. Aqueles miseráveis, no bom sentido, que estão numa situação precária, eles são muito dependentes, muito. Sem qualquer defeito que eles têm, qualquer problema que eles passaram, que isso não vem ao caso, não é a gente que vai julgar, nós não somos juízes, nós temos que ajudar aquelas pessoas. Nós temos que resgatar eles, falar para eles que eles é gente, eles, assim como o Ulisses subiu, eles também vão subir. Esse que eu acredito que seja o intuito do trabalho. Então, Alexandre, não tem palavra. Não tenho palavras mesmo para te agradecer, não tenho palavra para agradecer a igreja e todos os participantes. Nesse trabalho, nessa virada que aconteceu na minha vida, está me rendendo coisas que eu nunca imaginei entrar. Hoje eu estou me preparando para ser palestrante um dos maiores órgãos brasileiros, que é o BNDES. Em frente àquele prédio preto, em frente à Petrobras. Eu só passava ali como visitante, como pedestre. E hoje eu vou entrar naquele prédio como palestrante. Isso, para mim, é gratificante. O Amor de Rua faz parte desse contexto. Hoje eu estudo no Pedro II, que é o terceiro maior colégio, o terceiro colégio do Brasil, que foi nessa situação que eu achei. Hoje eu tenho uma credibilidade dentro do Ministério da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, coisa que eu nem conhecia, eu nem sabia que existia. Como eu só via falar de direitos humanos, mas nunca via eles praticar. E através daquela situação que eu conheci algo maravilhoso que eu nunca tinha condições de conseguir. Então, isso me faz com que eu procure tudo de bom que a vida me oferece e que amanhã ou depois eu venha resgatar a alma, resgatar a vida. E tudo que eu estou aprendendo, eu era preconceituoso, eu não gostava, eu achava ridículo e tal, hoje eu estou recebendo, dando carinho, dando um beijo na testa, chamando de meu amor, minha vida, homossexual, prostituta. E eu não gostava disso. Eu não aceitava. Eu achava que eu era crítico. Deus fez o homem e a mulher, não fez travesti, não fez homossexual, não fez. Mas, infelizmente, a gente tem que aceitar o que eles escolheram na vida deles e amar ele como irmão. Eu aprendi dentro dessa reunião, dessa igreja maravilhosa, dessas palavras que o Alexandre solta e encheu no meu coração. Essa é a verdade. Hoje eu gosto deles, não pratico o que eles fazem, é óbvio, não ando com eles, mas eu respeito, eu dou um bom dia, tomo um café comigo, se quiserem. Esse aprendizado que eu trago para mim. Espírita também, eu não gostava, eu achava estranho e tal, mas é gente igual a mim, é gente que chora, é gente que ri, é gente que briga, é gente que come, bebe, dorme, acorda, igual eu, anda, sente calor, sente frio, é igual eu. Então a minha obrigação é de respeitá-lo, todos e todas. Então isso para mim é muito gratificante. Quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os participantes, e falar que eu sou testemunha viva, eu sou testemunha. Esse grupo é um grupo, não tem palavras, maravilhoso. O carinho, que o mais importante disso tudo é o sorriso no olhar, é o carinho, é uma camisa que você está dando,
Você está... Ó, vê que está em você, veste. Eu não quero que você ande descalço, toma um chinelo. Então, isso para mim não tem palavra. E quando chegava a semana, estava demorando chegar a sexta-feira, Ulisses, o grupo do Alexandre vai vir. Falei, calma, vai vir. Não, Ulisses, o grupo vai vir. Vai vir, rapaz. Ó, o Ulisses está chegando aí, é porque o grupo está chegando. Então, eles ficavam esperando. Eles ficavam ansiosos. Isso foi o que o Grupo Amor de Rua conquistou. Meu muito obrigado. A todos e a todas. A todos e a todas. Meu muito obrigado. Essas são minhas palavras do fundo do meu coração. Boa, Ulisses! Obrigado! Ulisses é um irmãozão. Ele viveu em situação de rua por alguns anos e estava fazendo EJA no Pedro II, do centro da cidade, né? Educação de jovens e adultos. E a gente viu Ulisses estudando na rua, com o Wi-Fi da Defensoria Pública na Marechal Câmara. Até que um dia a gente resolveu falar assim, Ulisses, chegou a tua hora, meu amigo, vamos sair daí. E aí, Ulisses correu atrás, conseguiu um lugarzinho na Lapa, pertinho da Lapa, e olha, quando ele saiu de rua, conseguiu colocar o currículo dele, conseguiu um emprego no meio da pandemia, foi para São Paulo, onde ele está agora, e o que é mais bonito assim, é que um jornalista do Extra e do Jornal do Brasil, do Jornal O Globo, entrou em contato com ele, porque já o conhecia ali da Marechal Câmara, entrou em contato comigo, fez uma matéria gigantesca sobre ele, sobre a saída de rua dele, vários outros meios de comunicação entraram em contato com ele, eu cheguei a dar entrevista para o programa da Record, e o negócio foi crescendo. Hoje o BNDES entrou em contato com ele, ele vai ser palestrante do BNDES agora, ganhando, além do salário dele, pelas palestras, e está aí, rapaz. E junto com ele, outras pessoas a gente está conseguindo, agora a gente conseguiu lugares para algumas, tem 3 pessoas que a gente está ajudando a tirar dessa situação, né, que estão começando a caminhar com as suas próprias pernas, e isso vem dessa ajuda que pessoas como vocês têm realizado com a gente. É uma teia, o trabalho é uma teia, não tem protagonismo, todo mundo que participa é protagonista dessa história. Então é um privilégio ver o Ulisses aqui, que esse mês fez uma coisa das mais bonitas que eu já vi, depositou na minha conta, mandou um dinheiro do salário dele e falou, olha, para o trabalho de rua. A Gabi viu isso, para o trabalho de rua. Então, muito obrigado, Ulisses, muito obrigado, Crisão, e vamos que vamos, e a ICI está lá, está na rua com a gente. Vamos terminando? Alguns avisos. Olha, aqui estão os Pix para receber as ofertas para o CREI e para a ICI. Quem quiser continuar a contribuir com a estrutura material da comunidade, né, a custear os gastos da nossa comunidade, estão aqui os dados no boletim, no boletim de hoje. Tem também as reuniões de oração de 15 em 15 dias pelo Zoom, como vai ser agora, dia 1º, né? E alternando com as reuniões de forma gravada e editada, como tem feito o Vitão. Nós temos, às segundas-feiras, um encontro sobre relação de vida e vida após a morte. Estamos estudando Vida para Além da Morte, do Leonardo Boff. Quem quiser participar, às 6h30, amanhã nós temos. E os nossos cultos às 11 horas, como está acontecendo aqui pelo Zoom. Aos aniversariantes da semana, olha, dia 29, é hoje, não é isso? Isso mesmo. Nós temos a Luciana Mano, olha que bom. E a Maria Consuelo de Melo Silva. Dia 31, Fernanda Miguel de Melo e o Roberto Ribeiro Avilés. E Theo Wagner Marchon. Dia 2, Igor Pires dos Santos, e dia 3, Cláudia Romana de Santana, e dia 4, Isadora Elias Vasques da Fonseca. Quais desses nomes estão presentes aqui? Quais desses nomes? O Theo está aqui? Patrícia, Eurico? Acho que eles já saíram. Oi, Alexandre. E aí? E aí, Patricinha? O Theo não está.
Theo deu uma saída. Foi para o lugar que ele mais ama. Academia. Quem diria, hein? Fugiu. E você, como mãe de Theo, quer pedir alguma coisa para ele? Eu quero, sim, porque a gente está naquele momento difícil de quem está fazendo vestibular, né? Sua filha também, né? Aliás, é aniversário dela também, né? Na outra semana? No domingo. Tá. Então, a gente está naquele momento que os pais ficam também ansiosos, né? Que ainda não sabe o que quer da vida. Então, o que eu mais peço é Deus iluminar aquela cabecinha para ver que caminho que ele vai tomar. Quer falar, isso. papai? Não, eu estou satisfeito com tudo que você disse. Ó. Alexandre, é isso aí, ó. Botar energia no moleque, mas ele contar com uma inspiração divina para uma boa escolha, porque é uma definição difícil na cabecinha desses jovens, mas nós vamos torcer para que ele, sua filha, saibam fazer a boa escolha e assumam a responsabilidade pela escolha e sejam felizes. Certo, Alexandre? Certíssimo. Vamos então orar por tudo isso, Eurico. Isso. E também pelas outras pessoas mencionadas aqui. Meu pastor, você pode fazer a oração e depois pedir a bênção? Deus amoroso, nós te agradecemos a vida dos nossos aniversariantes, cada um, cada uma. Nos alegramos porque eles completam mais um ano de vida. E que a vida se renove nesse completar, que a vida se reinvente e eles possam descobrir coisas novas nesse novo ciclo, possam reler as coisas que já foram inscritas nos seus corpos, nas suas histórias, e essas coisas magicamente possam ajudá-los a caminhar de maneira mais bonita no presente. Abençoa cada um e cada uma. Nossa oração agora, em especial, é pela vida do Theo, essa escolha que ele tem que fazer aos 17, 18 anos, é tão novo e, de repente, já vislumbrar um caminho, uma profissão, que ele tenha muita sabedoria, mas, sobretudo, que os seus pais tenham muita tranquilidade, paciência e consigam acompanhar os desdobramentos desse caminho do Theo, sendo suporte, sendo chão, para que o Theo possa pisar firme para dar os seus voos de liberdade, os seus voos de amor. Obrigado por essas vidas. Nós te agradecemos por cada um, em nome de Jesus. E também agradecemos-te por este testemunho lindo que tivemos, Ulisses, Cruzão, esse trabalho lindo que eles fazem com o Alexandre, e a gente já se sente participante desse projeto. Nós ficamos encantados, porque a gente sentiu que eles estão ressuscitando ali, eles estão recebendo uma transfusão de vida naquele lugar. E é isso que a gente quer para a nossa comunidade. Por isso eles trazem notícias, eles trazem um evangelho para nós, o viço, a novidade, a alegria do evangelho, com o seu testemunho nessa manhã. Abençoe esse trabalho, abençoe esse projeto, que a nossa igreja possa participar dele cada vez mais. Muito obrigado por essa manhã, um bom domingo, e fica conosco sempre, e que a graça de nosso amigo Jesus de Nazaré, o amor grande de Deus, a nossa mãe, o nosso pai, e que as comunhões transformadoras do sopro divino sejam sobre nós e sobre todas as pessoas em todos os lugares, sobre todos e todas permaneçam, agora e para sempre. Amém.